Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gleice, estou aqui para uma aula de artes bem diferente da convencional, né? Já que nós estamos em um período de quarentena, onde todos nós precisamos estar em casa. Então nós vamos aproveitar esse momento para que eu passe algumas informações que são importantes para que vocês tenham um maior conhecimento dos conteúdos que nós deveríamos estar estudando, tá certo? Então, o conteúdo que nós vamos estudar hoje são as vanguardas europeias. Vocês já sabem o que significa vanguarda? Já ouviram falar nesse termo? Quem ainda não ouviu, não se preocupa, que eu vou explicar. E é importante ressaltar que esse conteúdo é um conteúdo muito significativo para vocês, até mesmo porque é um conteúdo que sempre é cobrado nas avaliações externas, principalmente no Enem, e que também será cobrado nas nossas avaliações internas, né? Que são as avaliações que nós vamos fazer quando nós retornarmos, se Deus quiser logo logo, viu? Que fique bem claro que a gente está desejando que isso passe o mais rápido possível. Mas vamos ao que nos interessa. O que são vanguardas, certo? Para responder de maneira mais simples e para que vocês compreendam, as vanguardas são movimentos artísticos, certo? Que vão acontecer aí no finalzinho do século XIX para início do século XX. Lembrando que esses movimentos eles tiveram grande repercussão nesse período e foram muito influentes dentro do modernismo no Brasil, tá certo? Eu vou falar para vocês, o objetivo que a gente tem na aula de hoje é que vocês compreendam o que foram as vanguardas, quais foram as vanguardas e qual a influência que elas tiveram para o modernismo aqui no Brasil, certo? Então deixa eu ressaltar para vocês, movimento artístico que estão à frente, ou seja, era algo que não existia no período e que bombardeou, né, os nossos artistas nesse período do modernismo no Brasil, tá certo? Vai acontecer no finalzinho do século XIX para início do século XX e também esse período é um período que foi marcado por diversos fatores externos, como o quê? A Primeira Guerra Mundial, crises econômicas que acabam influenciando diretamente na nossa literatura. Nós precisamos entender isso. A história influencia na nossa literatura. Daqui a alguns anos, né, vocês vão ouvir as pessoas falarem, os livros de história de vocês vão ter informações a respeito desse período, o período em que nós tivemos a pandemia do coronavírus. Infelizmente, é algo ruim, mas que vai ser registrado na nossa história. Então, foca aqui o que foram, qual é a importância, né? Qual foi o significado das vanguardas para a nossa literatura. Esses movimentos eram movimentos radicais, eram movimentos que fugiam ao normal, ao que era comum na época. Então, os nossos artistas, né? Vocês lembram que a gente estudou Semana de Arte Moderna? Eles decidiram radicalizar, fazer uma arte que fosse antipassadista, uma arte que fosse inovadora. E para isso eles fizeram uso desse movimento de vanguarda. Então, Primeira Guerra Mundial, crise econômica, vários fatores externos, tudo isso influenciou para que os nossos artistas quisessem mudanças radicais. Então eu vou falar sobre cada uma das vanguardas para vocês e vou associar ela a alguns elementos, certo? Para que vocês não esqueçam. Bem, a primeira vanguarda que eu vou falar para vocês é o futurismo. O que foi o futurismo? Para facilitar a vida de vocês, é importante que a gente associe essas vanguardas a elementos, tá? Ai, Gleice, eu associo vanguarda a futuro. Não, nós vamos associar as vanguardas à velocidade, tá? O futurismo, ele foi uma vanguarda que teve como objetivo essa questão da velocidade, da rapidez, certo? Foi até bastante radical, porque eles tinham como ideologia a questão de que a guerra poderia ser a higiene do mundo, né? Eles eram tão radicais a ponto de achar que as coisas teriam que acontecer de maneira bem mais rápida do que o convencional, certo? Então, o futurismo vai ser marcado pelo nome de Filippo Marinetti, tá? E ele vai fazer, né, como que eu chamo? Um manifesto, que é um manifesto futurista, que vai falar sobre essa radicalização e dessa sede, né, de mudança, de guerra, de fatores que contrapõem o que estava acontecendo na época. Então, lembrou futurismo, lembrou velocidade, lembrou Filippo Marinetti, tá? Vamos ao próximo.
A próxima vanguarda é uma vanguarda que eu acredito que a maioria, mesmo que não tenha ciência que é uma vanguarda, mas já conhece, porque são muitos os artistas que estão, né, focalizando nessa vanguarda, que é o cubismo. Como o nome cubismo já dá a ideia, né, nós vamos associar cubismo a formas geométricas, tá certo? E um nome que vai ser bastante cogitado, bastante falado nesse período é o Pablo Picasso, tá? Nós vamos ter várias obras e uma característica dessa vanguarda é o uso das formas geométricas, tá certo? Além dele, nós vamos também ter a Anita Malfatti, tá? Que foi bastante criticada lá atrás pelo... Quem é que lembra? A gente falou nas aulas. Pelo Monteiro Lobato, tá certo? Mas vamos continuar. Além do futurismo, do cubismo, nós vamos ter o expressionismo. O expressionismo, ele vai ser marcado pela figura do Eduard Munch, tá? É uma vanguarda que tenta expressar os sentimentos, as emoções. Como nós temos um período de Primeira Guerra, um período sofrido, as emoções mais profundas vão ser expressas dentro das obras. Aí nós vamos ter a obra O Grito, de Eduard Munch, que eu acredito que todo mundo já conheça. Quem não conhecer, vai lá, pesquisa, vê direitinho que dá certo, tá? E essa vanguarda, ela vai tratar isso, a expressão da subjetividade dos sentimentos. Lembrem da obra O Grito, de Eduard Munch, tá? Próxima vanguarda é o surrealismo. O surrealismo vai ser uma vanguarda que tem relação com sonhos, né? Com o surreal, com o sobrenatural. Nós temos a pessoa de Salvador Dalí. Uma das obras dele bem conhecidas é A Persistência da Memória, que são aqueles relógios se decompondo, tá? Então, lembra Salvador Dalí, questão do surreal, do sobrenatural, lembra A Persistência da Memória, lembra das obras dele, tá certo? E por fim, nós vamos ter o dadaísmo. A princípio, o que significa dadaísmo? Os autores, os representantes da época diziam que essa vanguarda não significava nada, né? E na realidade essa vanguarda, ela era meio que diferentona, né? Nós vamos ter obras que estão relacionadas ao dia a dia das pessoas. Uma obra muito famosa na época, né, foi um mictório, né, que foi de Duchamp, que é um vaso sanitário masculino, né, e que teve grande repercussão. Então, nós precisamos entender que essas vanguardas, que são movimentos artísticos que estão à frente, repercutiram e foram grandes influências para o período do modernismo no Brasil. Recapitulando tudo, que nós vamos ter a atividadezinha que eu vou deixar aí para vocês, tá? Simples, fácil, assistiu essa videoaula, conseguiu responder. Vanguardas são movimentos artísticos que estão à frente, tá? E que influenciaram no modernismo no Brasil, ok? Surgiram no final do século XIX para início do século XX, num período em que nós estávamos tendo muitas informações extras, né? Do externo, né? Primeira Guerra, crise econômica, várias influências, tá? Nós vamos ter 5 vanguardas. Futurismo, vamos lembrar velocidade, máquina, movimento, né? Eles até colocam que a guerra pode ser higiene do mundo, certo? Felipe Marinetti. Vamos ter o cubismo, na pessoa de Pablo Picasso, influenciou também a Anita Malfatti, forma geométrica. Vamos ter o expressionismo, subjetividade, expressão de sentimentos, emoções, o grito de Eduard Munch. Vamos ter o surrealismo, né? O surreal, idealização, na pessoa de... Quem é? Salvador Dalí, o bigodinho bonito. Lembra? Quem não lembra, vai lá, confere, pesquisa mais. E, por fim, nós vamos ter o dadaísmo. O dadaísmo, dada, né? Até tem um poema dadaísta, que se você quer criar um poema, você vai lá, corta as palavrinhas e junta de qualquer jeito. Então, os objetos do dia a dia vão ser grandes influências para o dadaísmo. Roda de bicicleta, um mictório, dentre outros. Aí nós vamos ter o Duchamp, tá? Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, que tenha sido proveitosa e confere os questionamentos que eu vou deixar aí. Tenham todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e que nós possamos voltar logo para a nossa sala de aula. Fiquem com Deus e boa sorte. Se você não entendeu, volta lá no início e assiste de novo a nossa aula. Fica com Deus e até a próxima.